Como desenvolver relacionamentos saudáveis. Nesses versos, Pedro fala sobre os princípios gerais que devem governar os relacionamentos entre os irmãos de fé. Seu propósito é mostrar que o correto amor entre os cristãos, além de fazer parte do desejo de Deus, pavimenta a estrada para uma vida feliz, até o dia que os crentes receberão o presente da salvação eterna. Depois de falar sobre relacionamentos entre governantes e governados, patrões e empregados, maridos e esposas, Pedro oferece direções a respeito dos relacionamentos entre os irmãos de fé. Ao falar sobre os relacionamentos entre o povo de Deus, Pedro oferece 6 orientações. Em primeiro lugar, chama os crentes a terem unidade de pensamento. Pedro compreende que, embora pensemos diferente uns dos outros em questões secundárias, como forma e estratégia de ação, precisamos ter uniformidade quanto ao conteúdo do Evangelho e quanto também à motivação de proclamar as boas novas. Esse ponto pode ser resumido pela seguinte frase: naquilo que é fundamental, unidade; no que não é essencial, liberdade; em todas as coisas, amor. Em segundo lugar, Pedro convoca os crentes a se importarem com quem sofre. Compaixão é procurar sentir a dor do outro como se fosse sua, movendo-se para levar alívio. Compaixão é mais que se entristecer pela dor do outro, é sofrer por sua dor e não tolerar a indiferença. Em terceiro lugar, Pedro estimula os crentes a desenvolverem relacionamentos confiáveis e repletos de amor. Ele compreende que o amor entre os membros do corpo de Cristo deve ser marcado pela entrega de si em serviço ao outro. Amamos nossos irmãos não por causa das qualidades que possuem, mas apesar de seus defeitos. Em quarto lugar, Pedro exorta os crentes a terem uma vida repleta de boas ações e a serem pessoas que constroem e contribuem para o bem do outro. A tradução desses princípios está nas expressões misericórdia e humildade. Essas expressões nos convocam à dedicação aos irmãos na fé, ainda que não mereçam nossa ajuda ou estejam em posição de menor honra. Precisamos sempre nos lembrar que no reino de Deus, o maior é aquele que serve, ainda que o outro seja considerado pela ótica humana alguém muito menor. Em quinto lugar, Pedro orienta os crentes a não revidarem maus tratos e calúnias com ações de vingança. Se necessário, que arquem com os prejuízos em favor de um bem maior, que é a glória de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Pedro está simplesmente reproduzindo o que ouviu dos lábios de seu Senhor, Salvador e Mestre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pedro é claro em dizer que esse é o chamado de todo cristão. Viver vida pacífica, que oferece graça aos inimigos, pois os crentes enxergam não a justiça desse mundo, mas a salvação eterna, que será recebida como presente da graça de Deus. Nos versos 10 e 11, Pedro ilustra seu argumento citando o Salmo 34, versos 13 e 14. Através dessa passagem, que orienta o homem e a mulher de Deus a colocar freios na língua, praticar o que é bom e lutar para viver em paz com todos, Pedro está reforçando seu ensino para que os crentes vivam em amor intenso uns pelos outros, pois essa é a vontade de Deus. Em sexto lugar, Pedro admoesta os crentes a enxergarem a bênção de serem ouvidos por Deus. No verso 12, Pedro conclui consolando os discípulos com a verdade que Deus vê a vida dos justos, ouve suas orações no mundo hostil e se levantará contra os que praticam iniquidade. Pedro entende que, pelos cristãos viverem no meio de uma geração perversa, serão sim perseguidos, mas podem descansar. Deus vê o mal que cometem contra seu povo e se levantará como juiz e vingador para realizar uma justiça santa. Somos chamados a desenvolver relacionamentos transformados. Algumas dicas podem ser bastante úteis. Seja paciente com pessoas difíceis. Ajude quem sofre ofertando recursos, tempo e afetos. Tenha cuidado com a maneira como você usa seus lábios. Feche-os para a maledicência, fofoca e também difamação. Use-os como fonte de cura, confortando, auxiliando, orando e abençoando quem quer que seja. Não revide o mal com o mal ou difamação com calúnia. Pague o mal com o bem, cumprindo assim a vontade de Deus. Deus
Eduque meus lábios para não me comportar como juiz na vida alheia. Trate do meu coração, me inclinando para a prática consciente e persistente de fazer o bem. Há muitos que sofrem. Usa-me para o bem. Deus, não permita que a amargura estabeleça moradia em meu coração. Em Cristo. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.